seccional cearense da OAB Ceará instala fórum permanente de debates e propostas contra a violência. Confira esta semana uma entrevista com o advogado Fábio Timbó sobre o papel da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará, a ARCE. 54 novos advogados recebem a carteira da OAB. Confira uma entrevista com o desembargador Fernando Ximenes. Conheça o PROMAD, programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. E tem ainda as dicas de concursos com inscrições jurídicas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil instalou na manhã desta segunda-feira, 24, o Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência. O objetivo deste ato é elaborar documentos com soluções que serão apresentadas ao governo para a diminuição da violência armada no Estado. Segundo Valdetário Monteiro, presidente da OAB, a crítica deve ser construtiva e o mais importante é proporcionar o debate com toda a sociedade para que haja propostas. Olha, reunir a sociedade organizada, aqui magistrados, Ministério Público, policiais, defensores públicos, delegados, enfim, a comunidade como um todo. Hoje nós tivemos a participação do empresariado, de vereadores, da comunidade, mostrando que segurança pública não é um problema só do Estado e que a sociedade civil organizada pode contribuir. É esse o papel também da Ordem dos Advogados do Brasil, canalizar essas informações para que a gente, semanalmente, todas as segundas-feiras, a partir das 11 horas, na OAB, possamos nos unir para enfrentar um problema que é crescente e é preocupante, que afeta não mais só guetos isolados, afeta toda a comunidade a todo tempo. Diferentes instituições atuantes no âmbito da segurança estiveram presentes, como a Associação Cearense do Ministério Público, a Associação Cearense dos Magistrados, a Associação dos Delegados de Polícia do Ceará e a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Lamentavelmente, Fortaleza, como a segunda capital do Brasil, com um índice de violência absurdo, mais violenta, e a sétima do mundo. Isso não é uma coisa simples. Então há uma necessidade de rediscutir esse modelo, de chamar a responsabilidade do senhor governador do estado do Ceará, fazer com que ele venha até a sociedade, venha à OAB, responder aos reclamos de todos nós. Na verdade, o fórum, como o presidente pontua, será semanal, né? Hoje foi uma ideia mais de amplificar a discussão. Portanto, a OAB, como uma caixa de ressonância da sociedade, servirá também como uma trincheira cívica para copilar um elenco de propostas, porque a sociedade está farta de estatística, a sociedade está cansada de números e de diagnósticos. Então nós precisamos de enfrentamento realmente desta violência epidêmica, né, que tem causado essa hemorragia nas esquinas da capital e do interior. Diante disso, a OAB se coloca como trincheira, como já frisei, para recepcionar sugestões, né, copilá-las e entregá-las ao Poder Executivo, na medida de entender que será assim, com medidas de execução, que nós poderemos enfrentar essa violência. O Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência será realizado todas as segundas-feiras na sede da OAB Ceará, a partir das 11h30 da manhã, e contará com a participação de diferentes entidades da sociedade civil organizada. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a ARCE, é uma autarquia especial dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa. O poder regulatório da ARCE é exercido com a finalidade última de atender o interesse público mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões submetidas à sua competência. E para falar sobre o papel da ARCE, nós conversamos agora com o presidente do órgão, advogado Fábio Timbó. Doutor Fábio, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. Prazer, todo mundo. Eu gostaria inicialmente que o senhor explicasse para os nossos telespectadores quais são as principais atribuições da ARCE. Bom, Evelt, eu queria inicialmente registrar o prazer de estar mais uma vez aqui no seu programa e dizer que a agência reguladora foi criada no final da década de 90, em virtude das privatizações que aconteceram no Brasil afora. Nós fomos a segunda agência do país a ser criada. E as nossas atribuições hoje, elas se dão na área, regulando e fiscalizando a área de saneamento, onde nós regulamos e fiscalizamos 150 municípios no estado do Ceará,
fazemos a regulação do transporte público intermunicipal, fazemos as regulações da Cegás, né, Companhia de Gás do Estado, e a questão da Coelce também. Regulamos e fiscalizamos a Coelce em virtude de um convênio com a ANEEL. Doutor Fábio, compete também ao órgão realizar a mediação de conflitos entre as prestadoras de serviços e os usuários? Bom, certamente, né, nós temos uma ouvidoria e onde o nosso papel primordial é tentar, tomando conhecimento dos anseios da sociedade, né, dessas reclamações que se dão nas várias áreas a qual nós regulamos, nós temos uma ouvidoria onde nós inicialmente procuramos empreender os esforços necessários para resolver os conflitos em relação ao usuário e os prestadores de serviço, né? Certamente que a ouvidoria também, em não obtendo esse sucesso, nós abrimos um processo administrativo e damos todo o segmento para, ao final, levarmos ao conhecimento das áreas finalísticas, né, que são áreas técnicas, onde nós temos a coordenadoria de saneamento, coordenadoria de energia, e aí, não obtendo um resultado amigável, se dá uma sequência a esse processo administrativo, levando a essas áreas finalísticas, que por sua vez emitem uma nota técnica e levam ao conhecimento do conselho da agência reguladora, para que possa deliberar a aplicação de auto de infração ou não. Ainda existe no país, de uma forma geral, um grande desconhecimento por parte da população no que diz respeito à função desempenhada pelas agências reguladoras. A ouvidoria, creio eu, que seria realmente um meio de se facilitar um contato direto com a população, de tornar as agências mais próximas do cidadão. Partindo desse pressuposto, a ACE, inclusive, está aí dentro de um programa do governo denominado as unidades de VAPT e VUPT, instalando uma ouvidoria dentro dessas unidades. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco esta iniciativa da ACE e do governo do Estado. Bom, Evelti, na verdade, havia um entendimento de que as agências reguladoras tinham que ser agências fechadas pelo trabalho que é desempenhado. Todavia, isso está mudando. Paulatinamente, vem se tendo uma discussão a nível nacional para, após 15 anos da criação dessas agências, que possa se discutir um novo modelo de agência mais moderna, que esteja mais perto da sociedade. E aí, imbuído desse sentimento, em parceria com o governo do Estado, está se implantando, como bem colocado, esses programas, o chamado programa VAPT-VUPT, onde em alguns locais da cidade, esse aí seria o piloto, né? Em alguns locais da cidade, como Parangaba, Messejana e alguns outros, isso aqui eu estou dando só para citar como exemplo, nós teremos atendimento ao público da agência reguladora, DETRAN, DECOM, enfim, e outras... Na realidade, trata-se de um programa de atendimento integrado ao cidadão. Exatamente, onde o cidadão pode ter a facilidade de, ao chegar nesse determinado local, ele ter várias possibilidades de atendimento, e no nosso caso, a ACE vai estar presente para bem servir o cidadão. Queria aproveitar a oportunidade de dizer que a nossa missão, Evelti, é exatamente trazer esse tão sonhado equilíbrio que precisa se ter nessa relação entre o usuário e o prestador de serviço. E com o programa VAPT-VUPT, a gente tem um alcance maior para a população nesse nosso trabalho de bem servir à sociedade. O senhor falou no início da entrevista sobre a Coelce. Gostaria que o senhor falasse um pouco como é que está se dando a fiscalização da ACE em relação à Coelce, tendo em vista que o número de reclamações contra a empresa tem aumentado de forma significativa nos últimos anos. Perfeito. Primeiro eu queria registrar, Velti, que o nosso trabalho de regulação e fiscalização, ele é delimitado dentro de um convênio que a ANEEL, certo, faz com as agências estaduais, e no caso de alguma agência municipal, mas no caso do Estado do Ceará, ela faz um convênio com a agência reguladora, a ACE, e lá está delimitando o plano de trabalho, todo o trabalho que será desenvolvido durante aquele ano. E aí, o nosso principal trabalho é o trabalho de fiscalização. Efetivamente, tem aumentado, sobretudo no ano de 2012 e 2013, aumentou consideravelmente o número de reclamações contra a Coelce, que eu queria aqui pontuar dois exemplos. A questão na demora de novas ligações, certo? E no atendimento dos problemas que são ocasionados por alguma inconsistência no sistema. De sorte que a gente também tenta trabalhar de forma preventiva,
e conciliadora, onde nós sentamos com a diretoria da Coelce, com a participação do Conselho de Consumidores. Na Coelce tem um Conselho de Consumidores que faz aquele contraponto dentro da própria companhia, certo? De sorte que a gente, identificando o aumento, e a gente identifica isso, Evelt, através do aumento de reclamações na ouvidoria. Então, quando aumenta essas reclamações, acende lá a luz amarela. É o termômetro. É o termômetro. E a gente procura empreender os esforços de minimizar isso. No caso específico, foi muito emblemático no ano passado essa questão com a Coelce, onde nós fizemos várias audiências públicas, onde a Ordem dos Advogados é convidada através da Comissão de Defesa do Consumidor, e para tentar minimizar esse problema, onde, pontualmente, a gente solicita, nesse momento, estamos solicitando a finalização, o mais rápido possível, do programa Luz para Todos, uma vez que a população do meio rural tem essa necessidade, esse programa do governo federal em parceria com o governo do estado. Então, a gente está exigindo a universalização efetiva do programa Luz para Todos. E no tocante às reclamações, que seja atendido dentro do prazo, bem como no teleatendimento da Coelce, ela se dê de uma forma mais efetiva, certo? Que aquela história de você ligar e passa para um e passa para outro, e a ligação cai, etc. Então, a gente não faz só a fiscalização de campo, a gente faz essa fiscalização também, como, por exemplo, do teleatendimento. E aí, a Coelce, no ano passado, fez uma colocação dizendo que estava havendo dificuldades de fornecimento, né? E aí a gente chegou para a Coelce de forma muito tranquila. Coelce, olha, você tem que resolver o problema. Isso pode funcionar como um atenuante, qualquer dificuldade com a indústria mundial no fornecimento. Por exemplo, no caso, a saber, era no fornecimento de transformadores, né? Duas grandes indústrias mundiais tiveram problemas e isso trouxe um problema de fornecimento para a Coelce. Mas a gente entende, salvo o melhor juízo, que isso não justifica, né? A construção civil, aqui para dar um exemplo, a construção civil que gera emprego e renda e fomenta a economia, porque é um segmento muito pujante, né? Tem reclamado sistematicamente das ligações, ou seja, um edifício que fica pronto e fica à mercê de uma ligação da Coelce. O que é que nós estamos fazendo? Nós sentamos com o Sinduscom, sentamos com a Coelce e tentamos colocar esses agentes que participam dessa situação para que a gente possa minimizar, porque o nosso objetivo não é defender nenhum sindicato, nem defender a companhia. Nosso objetivo é entender o contexto, mas é aplicar a norma. Então, somente isso. Não houve o atendimento dentro do prazo, isso gera uma norma técnica e a Coelce é autuada pela inobservância dessa regra. Doutor Fábio, esse mês de março nós podemos dizer que é o mês do consumidor, onde ocorrem várias atividades em defesa do consumidor. Dentro desse contexto, como é que a ARCE, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará, tem se inserido? Olha, Velt, na verdade, eu diria que o mês ou a semana do consumidor, a gente participa de forma mais efetiva. Recentemente, no final de semana passado, nós estivemos junto com o Ministério Público na Praça do Ferreira, onde se é feito todo aquele movimento que, sobretudo, os advogados conhecem, que sempre no mês de março e na semana do consumidor, aflora mais esse movimento. Mas no caso em questão, a gente já vem sistematicamente, poderia dizer, sendo parceiro do Ministério Público. Como? Apoiando tecnicamente, discutindo, onde nós participamos de vários eventos no próprio Ministério Público. E aqui eu queria enaltecer o trabalho que vem sendo desempenhado pelas as procuradoras de Justiça, a doutora Vânia Fontinelli e a doutora Sheila Pitombeira, certo? Que junto, sobretudo com o nosso coordenador de saneamento básico, vem fazendo toda uma discussão acerca desses problemas, e notadamente na área de energia e na área de saneamento. Queria só aproveitar a oportunidade também e dizer que nos últimos anos, Evelt, nós multamos a Coelce em mais de 32 milhões de reais. É bem verdade que, em virtude da ampla defesa contraditória, a companhia tem a liberalidade de recorrer. E esse recurso vai para a ANEEL, certo? Que fala como última instância, né? Então, só quero dizer que a gente tem empreendido todos os esforços para trazer, repito, esse tão sonhado equilíbrio para o usuário. E, em relação ao Ministério Público, é isso que eu queria enaltecer. O Ministério Público, sobretudo o DECOM,
né? Sobretudo o DECOM, doutora Ana Celli, do DECOM, nós temos sempre discutido e temos participado ativamente para informar. Esse também não é só a questão da regulação e da fiscalização, é informar o Ministério Público como é que funciona o sistema de regulação, como é que se dá todo esse desempenho desse trabalho. Doutor Fábio, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará, a ACE, consiga garantir a prestação de um serviço público eficiente e com qualidade para todos. E abre espaço para as suas considerações finais. Evelio, eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, dizer aos caros colegas advogados que no final do ano passado e já esse ano nós tivemos no Conselho Seccional da Ordem a convite do nosso dileto presidente, Valdetário Andrade Monteiro, e que foi lá na qualidade de presidente da agência reguladora dizer para o Conselho Seccional e também para toda a advocacia, uma vez que o Conselho é televisionado, né, através da internet, qual era o trabalho desempenhado pela agência reguladora. Nós ficamos ali no edifício Potenza, na Avenida Santos Dumont, que fica entre a Rui Barbosa e a José Lourenço, doutor José Lourenço. Esse ano já recebemos a diretoria da Ordem dos Advogados, certo? O doutor Valdetário, o doutor Jadson, Marcelo Mota, Ricardo Bacelar, né? Já recebemos lá, estamos fazendo essa interação com os advogados e queria dizer para toda a classe que nós estamos lá à disposição. O Conselho Seccional, o Conselho da Agência Reguladora está à disposição para atender. A nossa ouvidoria fica no térreo para facilitar o atendimento do público. Enfim, e fica aqui o agradecimento todo especial à sua pessoa. Muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Esta semana, a Ordem dos Advogados do Brasil lança 2 importantes projetos. Primeiro, o Fórum Permanente de Combate à Violência e à Impunidade, debatendo e propondo ao Governo do Estado, às prefeituras municipais, soluções de segurança pública. Estamos reunindo secretários, delegados, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, a sociedade civil organizada para que todos juntos possam colaborar. Também, na Secretaria de Esporte, no Estádio Castelão, lançamos o projeto Goliat, combate à exploração sexual das crianças e adolescentes. É importante o envolvimento de toda a sociedade. Nós, com o Governo do Estado, com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, começamos os primeiros passos para o enfrentamento desse que é um grave problema de todos os países que acolhem movimentos como é a Copa do Mundo, que trarão pessoas do mundo todo. O nosso país, em grande parte, virá também ao Ceará e é preciso ter essa consciência para combater a exploração sexual das crianças e dos adolescentes. Também essa semana a Ordem leva à votação vários pedidos de desagravos contra o ataque às prerrogativas profissionais. Para isso é importante a participação também de todos os advogados e advogadas na defesa intransigente das nossas prerrogativas profissionais. E a seguir, 54 novos advogados recebem a carteira da Ordem. E mais, confira uma entrevista com o desembargador Fernando Ximenes. O programa OAB na TV traz agora para você uma entrevista com o desembargador Fernando Ximenes sobre o Código de Processo Civil, Sistema Eletrônico de Processo Civil, as prerrogativas dos advogados e o projeto de lei antiterror. E encerrando o nosso ciclo de entrevistas, eu vou conversar hoje com o desembargador Fernando Ximenes. Tudo bom, desembargador? Tudo bem, prazer. Um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Uma questão, né, que gostaria que o senhor levantasse, eu levantar para o senhor, como é que está a Justiça do Estado hoje em dia? Bom, eu acho que a Justiça do Estado do Ceará tem as suas dificuldades, né? Tem os seus, como todo o serviço público, não só do Estado do Ceará, mas do Brasil todo, mas acho que tem procurado se aperfeiçoar, né? Tanto
primeiro grau como no segundo. Eu acho que o primeiro grau, sem dúvida, ainda é mais deficiente, né, do que o primeiro grau. Mas não pela qualidade dos magistrados, mas pela falta de uma melhor estrutura, né? Quando eu fui presidente do tribunal, eu procurei fortalecer o primeiro grau, porque entendia que ali era a vitrine do Poder Judiciário. Mas reconheço que ainda tem muita coisa para ser feita, para ser aperfeiçoado perante a Justiça do Estado do Ceará. Quando se negássemos isso, não estaríamos contribuindo para dizer a verdade. Entre essas coisas que precisam ser aperfeiçoadas, qual assim a que mais lhe chama a atenção e que precisa urgentemente ser consertada? Olha, eu acho que o problema maior é de estrutura, né? Quer dizer, teve uma reforma no Fórum Clóvis Bevilacqua, que ainda não foi concluída. Quer dizer, nós temos um número pequeno de servidores, né? Mas isso tudo não depende da vontade, assim, do presidente. É preciso ter recursos, é preciso, digamos, investir em pessoal, em treinamento, né? Quer dizer, se você tem um quadro de servidores muito antigo, muitas vezes o servidor não está ainda treinado para a vida moderna, como, por exemplo, o problema da informática, o problema do processos virtuais. Então, tudo isso tem que ter um aprimoramento, né? Quer dizer, essas coisas não são implantadas e resolvidas de imediato. Você falou dos processos virtuais, né? Que agora os processos têm que ser virtualizados para agilizar, né, todos os processos aí na justiça. O que é que o senhor acha desses processos? Bom, eu acho que, por exemplo, o instrumento da virtualização é um instrumento importante. Mas não é a virtualização em si que agiliza os processos, né? Não é só isso, né? É preciso haver um bom gerenciamento por parte do juiz com relação à sua vara, por parte dos desembargadores com relação ao seu gabinete e também dos órgãos, como a Secretaria Judiciária do Tribunal, a Secretaria de Vara. É preciso ter número de pessoas razoável e devidamente treinada. Mas será que depois dessa virtualização dos processos não deu uma acelerada no trâmite? Olha, eu acredito que no trâmite do processo, eu acredito que sim, mas eu não sei, por exemplo, às vezes eu observo, por exemplo, aqui eu tive um questionamento de um processo cujo trânsito em julgado estava demorando muito a ser certificado. E aí fui observar, falei com a secretária judiciária, ela falou que o número de servidores era insuficiente para aquele serviço, que é um serviço que deveria ser muito rápido, né? Mas mesmo assim se acumulou um número grande de processos, né? Então, é preciso criar essa estrutura. Não pode assim, você não pode culpar só o servidor, só o magistrado, se você ainda não tem. O presidente do tribunal tem lutado muito, né? Não tem medido esforço para aperfeiçoar a instituição. Em relação aos precatórios de desembargador, existem reclamações. Os precatórios, eles devem acabar ou deve haver apenas uma mudança para dar uma melhorada? Eu acho que acabar eu não sei, né? Porque esse negócio de você, uma instituição, um instituto que tem há muito tempo, assim, acabar como? Como é que seria isso, né? Então, agora que deve ser aperfeiçoado, deve, né? Eu acho que o legislador deve realmente aprimorar esse tipo de coisa. E eu acho que o poder público também deve ser cônscio da sua responsabilidade e pagar o que deve, né? Eu acho que o poder público deve dar o exemplo de bom pagador. Há uma história contada aqui de um professor da Alemanha que esteve na Faculdade de Direito fazendo uma palestra na área de processos e alguém perguntou como é que ficava a execução da fazenda pública, né? A execução contra a fazenda pública na Alemanha. E ele estranhou a pergunta, que ele não tem esse processo de execução contra a fazenda pública porque o Estado ele recorre, ele defende o que ele acha que é correto
mas na hora que transita em julgado uma decisão, o Estado cumpre. Como é que está a produtividade na Câmara em que o senhor atua? Olha, eu acho que a produtividade é boa, sabe? Eu não me preocupo muito com números, eu me preocupo muito com a qualidade do julgamento, né? Quer dizer, nós procuramos cumprir as metas estabelecidas pelo CNJ, todos os colegas desembargadores que compõem a nossa Câmara estão empenhados em dar celeridade, de julgar os seus processos, todo mundo trabalhando muito para isso. Mas eu confesso que eu não me preocupo de estar discutindo números, né? Porque eu fico às vezes muito receoso quando eu vejo esse discurso, justiça em números, e aí começa às vezes alguns magistrados se preocupar com as suas estatísticas e vão julgando de qualquer jeito, contanto que cumpra a estatística. E eu acho que julgar é um ato muito sério e que exige muita reflexão. Então eu acho que é importante julgar, é importante acelerar, é importante não atrasar os julgamentos, mas a agilização desse julgamento não pode prejudicar a sua qualidade. E o que é que o senhor pensa em relação ao novo Código do Processo Civil? Confesso que não tenho me debruçado sobre esse novo código, né? Porque normalmente, quando se discute essa reforma processual, eu acho que é preciso, acho que o Brasil tem muito tipo de recurso, mas geralmente, às vezes, certos institutos que são criados, que a gente faz com a boa vontade de acelerar, muitas vezes não tem correspondido, né? Então, eu não sou processualista, né? A minha área de estudo maior é o direito constitucional, e o processo para mim é um instrumento de trabalho. Então, eu espero, né, que está sendo discutido aí por nomes importantes, né, fizeram parte de comissão, pessoas que são estudiosas do processo, a começar pelo ministro Luiz Fux, que presidiu inicialmente essa comissão. Espero que eles encontrem um mecanismo melhor de acelerar e de evitar tanta filigrana, tanto tipo de recurso, porque na verdade o jurisdicionado quer uma resposta mais efetiva para a realização dos seus direitos. Desde quando o senhor foi advogado até chegar a desembargador, o que é que na Justiça do Estado mudou? Precisa ainda melhorar muita coisa? Olha, a vida na atividade humana, nada é definitivo, né? O homem, como dizia Kant, a angústia dele é ser um ser finito, né? Então, ele está sempre lutando contra isso, se questionando com relação a isso. Então, as coisas nunca vão ficar perfeitas, né? Não vai existir instituições perfeitas. Vem havendo aprimoramentos, né? A sociedade cresceu muito. Quando eu comecei a advogar, o tribunal tinha 15 desembargadores, né? Todo mundo conhecia os juízes da capital, porque o número era pequeno. Os advogados também, quase todos eram conhecidos, porque o número de advogados também era bem menor do que o que se tem hoje, né? E então a cidade cresceu, a advocacia modificou-se também, né? Hoje não existe mais aquela advocacia romântica da época em que o advogado tinha sua banca com um colega ou poucos mais. Quer dizer, quando tinha um escritório que tinha 5 advogados, era um grande escritório. Então hoje isso mudou, né? Os escritórios às vezes são verdadeiras empresas com um número grande de advogados. E também o tipo de demanda, né, aumentou bastante. Quer dizer, com a promulgação da nova Constituição, foi ampliado o leque dos direitos fundamentais, né? Foi facilitado o acesso à justiça através da ação civil pública, de uma série de instrumentos, né? O papel do Ministério Público foi alterado na Constituição, dando maiores competências, maiores atribuições. Então, tudo isso fez com que as pessoas procurassem mais a justiça. Quer dizer, o cidadão descobriu, após este marco importante da redemocratização, que foi a nova Constituição, o cidadão entendeu que a justiça era um campo importante para o exercício da cidadania, né?
Então, a procura pela justiça é bem maior, as demandas são muito maiores. Às vezes é difícil você fazer assim, uma comparação com o passado, porque o número de demanda aumentou consideravelmente. E muitas vezes a razão da frustração de não ter essas demandas atendidas num prazo razoável é exatamente porque faltou na estrutura do Poder Judiciário, quer dizer, houve uma mudança na ordem constitucional, mas a máquina ela não foi alterada, não foi dada as condições para que ela pudesse atender essa demanda que aumentou significativamente depois da redemocratização brasileira. Para encerrar, né, existem projetos de lei antiterror, né, que prevêem acabar com essa onda de terrorismo na cidade. O que é que o senhor pensa em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender o que é terrorismo, né? Quer dizer, o fato de a cidade estar violenta, né, com uma série de crimes cada vez aumentando, isso é preciso que não confunda esse tipo de crime, né, com um crime de terrorismo. Então as pessoas, às vezes, querem resolver os problemas sociais através de legislação e que muitas vezes essa legislação de momento, essa legislação de conveniência e às vezes até demagógica, elas não resolvem o problema da criminalidade. Então, muitas vezes se fez legislação assim de momento, como de crimes hediondos, de tantas outras coisas. Há de repente, uma falsificação de remédio. Então o crime de falsificação de remédio é um crime hediondo. Como se isso fosse resolver, né, a criminalidade no país. Eu acho que o problema da criminalidade não é um problema meramente de legislação, né? São diversos fatores que não comportaria aqui nós discutimos numa entrevista desse porte. Aí requer várias discussões. Eu mesmo participei de comissões de diagnóstico do sistema penal brasileiro, de comissões de aperfeiçoamento dos juizados especiais criminais, e a gente vê que essa coisa não é tão fácil quanto se pensa, né? Mas é uma responsabilidade do Estado, e acho que não só a sociedade, mas o governo deve se preocupar em minorizar essa onda de violência que existe no país. Até porque os outros países conseguem resolver os seus problemas, e nós aqui ficamos marcando passo, né, numa posição muitas vezes demagógica e que não resolve o problema. Você tira, por exemplo, o problema da violência das chamadas torcidas organizadas. Isso começou na Inglaterra, a Inglaterra já resolveu esse problema há muito tempo. E o Brasil não resolve o dele. Então não resolve porque não encara, não aprofunda esses problemas para a devida solução. Ok. Então, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa. Foi um prazer ter essa entrevista. Eu também agradeço, um prazer grande, e me coloco sempre à disposição para discutir temas referentes à justiça, não só no estado do Ceará, mas a justiça como um todo. Ok, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. 54 novos advogados receberam a carteira da Ordem, em solenidade que aconteceu no prédio da FESAC. A solenidade da entrega de carteiras que aconteceu no prédio da FESAC reuniu advogados, familiares e amigos. O presidente da OAB, Valdetário Monteiro, discursou em tom descontraído e lembrou que este é um momento tanto para os novos advogados quanto para a família de cada um. E a gente chegava lá para sortear um ponto, era um Deus nos acuda. As pernas tremiam mais do que vara verde em noite de lua cheia. Era uma coisa, mas a gente passava, ia receber a carteira e saía com esse sentimento. Por mais vontade, por mais força, por mais garra que você tivesse, não deixe de ter, como vocês devem estar aí. Para João Vitor, este é um momento importante, pois agora ele passa de estagiário para profissional. Na realidade, é motivo de grande orgulho, porque acaba sendo o coroamento de 5 anos de curso e realmente tem uma importância ímpar pelo exercício da profissão, que agora vai se iniciar em definitivo, né, já que antes já estagiávamos.
e certamente é uma oportunidade de contribuir com a coletividade e retribuir um pouco do que foi investido na gente para o corpo social. Concretizando mais uma conquista, né? Me sentindo super feliz, super empolgada com as palavras deles, cheia de força aí para lutar aí, ingressar na carreira e só conquistar coisa boa, se Deus quiser. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, para fazer a economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações, ligue para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Uma das variáveis mais importantes no trabalho de um advogado ou advogada é o tempo. Sobre ele não temos o menor controle e, por conta disso, podemos nos tornar ainda mais escravos. Precisamos do tempo para visitar clientes, comparecer às audiências, contatar juízes, peritos, testemunhas, todas as demais figuras que gravitam os processos que estão sob nossa responsabilidade. E isso sem falar em estudos, família e demais compromissos igualmente importantes. E como agir, já que não podemos dominar o tempo e fazer com que ele obedeça às nossas necessidades? Ter total controle das rotinas que nos cercam e, para isso, usar o importante apoio da tecnologia, que nos permite gerenciá-las e interagir com clientes e parceiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, facilitam o seu acesso a recursos tecnológicos que permitam aos seus inscritos trabalhar e viver melhor. Com o convênio firmado com o PROMAD, os advogados e advogadas acessam o software jurídico e o site na internet gratuitamente, que você pode testar de 6 meses por até 2 anos e comprovar sua gestão do tempo, que pode ficar ainda mais eficaz. Aos recém-formados, que em tese têm todo o tempo do mundo, oferecemos os maiores períodos de acesso para que organizem sua vida pessoal e profissional desde o início de suas carreiras. Acesse www.promad.adv.br e ganhe tempo. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inscrições até 11 de abril. Ministério Público de São Paulo, inscrições até 25 de abril. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com o nosso programa através da página no Facebook e também através do Twitter, @OABCE, ou se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.